abra essa porta com a chave da imaginação. Atrás dela, uma nova dimensão de imagens e sonhos. Uma dimensão da mente, um mundo de sombra e substância, de objetos e ideias. Você está prestes a descobrir o que se esconde por trás da quinta dimensão, além dos mais profundos e escuros cantinhos da imaginação na The Twilight Zone Tower of Terror. Imagine poder viajar para um lugar misterioso, fascinante e emocionante ao mesmo tempo. Estamos falando da Tower of Terror, é claro, uma das atrações mais visitadas da Disney World. Eu sou suspeito para falar. Além de adorar essa atração, eu tive o prazer de trabalhar por lá em Orlando, na Flórida. A Tower of Terror é uma dessas atrações que nunca cansa. Se você adora adrenalina ou se você gosta da temática perfeitamente bem executada, não importa. Você vai adorar fazer o check-in e subir até o 13º andar dessa atração. E tudo que envolveu a construção, a história da construção dessa atração, também não decepciona. Uma história que fez tanto sucesso que recebeu versões em Paris, Tóquio e também na Califórnia, além da original em Orlando, na Flórida, inaugurada em 22 de julho de 1994. Milhões de pessoas embarcam nessa aventura sinistra e divertida todos os anos, procurando sensações diferentes e únicas. Poucas atrações temáticas em todo o planeta proporcionam uma experiência completa como essa. Quando eu entrei logo ali na Sunset Boulevard, você já vai olhando, né, aquele hotel, aquele prédio enorme, vendo ali a altura dele, ouve entre todos os barulhos que tem no parque, os gritos ali da atração, então você já fica ali imaginando, poxa, será que dá pra mim? Será que não? Como é que é, né? Então essa análise ali da primeira vez é fundamental e a primeira lembrança que me veio dela, que eu tive com a atração, foi essa. A minha primeira lembrança é de quando eu tinha 6 anos de idade e eu tava na Disney com os meus pais, eles queriam ir na torre. E pra me convencer aí, eles falaram que se eu fosse, eu ia ganhar um broche da Bella quando eu saísse. E eu fui. E eu ganhei um broche. Você guardou o broche? Ah, não guardei. Olha, o que eu me lembro muito de quando eu vim a primeira vez, depois dela estar construída, é que tinha muita propaganda nas grandes avenidas, nas rodovias aqui de Orlando, tinha muita propaganda da Tower of Terror e ela parecia ser realmente uma atração de terror, assim. E eu achei que dava mais medo pelo terror do que pela queda em si, né? Tava todo mundo comentando, falando tanto, assim. Então eu tava bem curiosa pra conhecer. Você pode amá-la ou morrer de medo dela. O que você não consegue ao olhar para essa torre de quase 61 metros de altura, soberana no céu do Disney's Hollywood Studios, é ficar indiferente. A história da atração começa por volta de 1985 na Disney. E curiosamente, os planos eram para outro parque. Sim, um time de Imagineers foi escolhido para criar 2 novos pavilhões para o Epcot. Uma das atrações pensadas para estes novos pavilhões foi a The Great Movie Rider, um passeio pela história do cinema e seus grandes feitos. Michael Eisner, recém-empossado CEO da Disney, gostou tanto do plano para essa atração que disse que ela merecia um parque novo, especialmente construído ao redor dela. Este novo parque seria dedicado aos bastidores de Hollywood e à indústria do entretenimento. Não apenas dedicado a celebrar o passado, mas também servir como um estúdio funcional para a criação de filmes e séries de TV, bem como as inesquecíveis animações do Walt Disney Animation Studio. Foi assim que nasceu a ideia do Disney MGM Studios, que foi finalmente inaugurado em 1989. Assim que nasceu, o Hollywood Studios, antigo MGM, era super pequeno e foi construído meio que às pressas para rivalizar com o Universal Studios, que abriu na mesma cidade em 1990. Para competir com o Universal, a Disney precisava de uma grande atração, uma atração épica, o que eles chamam de e-ticket, aquela atração que vai virar o marco do parque e vai atrair grandes públicos. Mas antes, precisamos falar sobre o que inspirou esse hotel sinistro.
Como você pode imaginar pelo nome, a Tower of Terror é inspirada pela série clássica de TV americana The Twilight Zone. No Brasil, foi chamada de Além da Imaginação. Criada e apresentada por Rod Serling, a série teve 5 temporadas entre os anos de 1959 e 1964. Cada episódio tinha uma história única, onde os personagens tinham que lidar com situações perturbadoras e eventos incomuns, que era definido como entrar na Twilight Zone, ou seja, uma realidade alternativa. O programa sempre terminava com um final surpreendente e uma boa lição sobre moral e costumes. As histórias geralmente giravam em temas relacionados à ficção científica, mas a The Twilight Zone era considerada uma série de horror e fantasia. A própria frase Twilight Zone começou a ser usada pelas pessoas para descrever experiências surreais. Mesmo agora, 60 anos após a sua estreia, a série ainda figura entre as 50 melhores séries americanas de todos os tempos. Os designers da Disney World assistiram os 156 episódios da série para coletar e adicionar os detalhes minuciosos do hotel e da série para a atração. A ideia era ser o mais fiel possível não só ao clima da série de TV, mas os hotéis de Hollywood da década de 1930. Muitos dos elementos do pré-show, como malas e objetos de decoração, por exemplo, foram resgatados de brechóis e ferros velhos da região de Hollywood, adicionando ainda mais autenticidade ao cenário. Tudo começa no jardim do Hollywood Tower Hotel, onde 4 hóspedes se encaminham para fazer check-in no que parece ser uma noite normal para uma família à procura de descanso e diversão no dia 31 de outubro de 1939. Após raios atingirem o topo do hotel, o elevador em que eles estavam no 13º andar desaparece completamente, junto com os seus ocupantes. Até hoje, acredita-se que os seus espíritos ficaram presos naquele exato momento e local. No melhor estilo Disney, não existe nada de macabro aqui. Afinal, ninguém sabe o que aconteceu com a família e eles nunca foram achados, para falar a verdade. É tudo um grande mistério. Agora, você entra na história. Após anos de esquecimento, o Hollywood Tower Hotel vai ser reinaugurado. E olha só, você é um dos convidados para a reabertura, refazendo todo o caminho daquela fatídica noite de outubro. Você vai fazer o check-in no hotel e ser levado por um bellhop até o seu elevador para subir para o seu quarto, passando pela recepção e, claro, pela biblioteca do hotel. Porém, tem algo de diferente. Desde o desaparecimento misterioso dos hóspedes há quase 100 anos atrás, os funcionários são obrigados a usar os elevadores de serviço. Por isso, você será levada pela Casa das Máquinas, onde os elevadores de serviço estão localizados, para seguir até o seu quarto. Ao sentar e apertar bem os cintos, a sua jornada pela 5ª dimensão vai começar. Eu lembro da minha entrevista para ir trabalhar na Disney em 2009. E na segunda entrevista, já com o pessoal da Disney, que tinha vindo dos Estados Unidos, da Flórida para o Brasil, eles perguntaram se tinha alguma preferência para se você queria trabalhar em alguma área específica, se você queria trabalhar em parque, em hotel. Tem muitas opções de trabalho na Disney. Ou se você... E eu fui muito específico. Eu falei, eu quero trabalhar na Tower of Terror. E a entrevistadora ficou meio surpresa, assim, mas por que você quer trabalhar na Tower? E eu falei exatamente que eu gostava da temática da Tower. Era a única atração, primeiro que tem a roupa mais bonita, vamos admitir. Não tem nenhuma outra atração ou parque que tenha um costume, uma roupa tão bonita quanto a da Tower. E eu adorava a ideia de ser um bellhop. E ela ficou meio assim, perguntou, mas como é que você faria para ser um bellhop? Eu falei que gostaria de saber exatamente como se fala e gostaria de interagir com os guests, com os visitantes do parque o máximo possível. Eu achava que a Tower era a melhor atração da Disney para isso. Era a atração que mais fazia todos os visitantes do parque realmente entrarem dentro de uma história. E uma coisa curiosa que aconteceu assim que eu cheguei lá e descobri, na verdade eu viajei para os Estados Unidos, eles me fizeram a proposta, você não fica sabendo onde você vai trabalhar, você só descobre quando você chega lá. E aí quando eu vi aquele papel dizendo que eu ia ser um bellhop da Tower, entre outras coisas, mas principalmente um bellhop da Tower, eu fiquei muito feliz. E assim que eu cheguei pro primeiro treinamento, eles me entregaram um papel grande assim, acho que umas 10, 15 páginas, e quando eu li o título era frases que os bellhops falavam em Hollywood na década de 30. E isso pra mim foi... minha cabeça explodiu assim, porque, cara, a gente teria que falar como se realmente estivéssemos parados no tempo
em 1930, na década de 30, e as gírias que se falava nos Estados Unidos na época, os trejeitos dos bellhops, eles tinham tudo documentado para fazer com que a experiência fosse, claro, o mais coerente possível entre todos os diferentes funcionários que trabalhavam na atração. Bom, a primeira vez eu fui com medo, né? Eu não tinha muito hábito de ir em atrações assim mais radicais e tal, então eu não sabia muito o que esperar. Então eu fui com medo. Mas amei, né? Hoje em dia, claro que o friozinho da barriga continua sempre, tá sempre lá, mas hoje em dia é empolgação, então eu vou muito empolgada, vem aquele friozinho da barriga, durante a atração inteira eu fico com aquele friozinho na barriga, mas é empolgação, saio assim, elétrica, com vontade de ir de novo. A minha parte favorita é quando ela muda a direção, que ela tá caindo e ela volta a subir rápido, ou ela está subindo e volta a cair do nada. E essas são os dois momentos aí que eu gosto bastante, porque você tá numa direção e começa a ir pra outra, dá aquele... o estômago vai junto, assim, é muito gostoso. A minha parte favorita também é na hora que fica tudo escuro, né, que vem aquele feixe de luz, abre, o elevador entra, e você fica ali, sei lá, às vezes parece uma eternidade e você não sabe se vai cair, se vai subir, você não sabe quanto tempo vai demorar. Essa expectativa. Não existe uma parte favorita da atração para mim, para falar a verdade. Todas as partes são muito bem tematizadas, muito bem construídas. Eu gosto muito dos detalhes da recepção do hotel, de como eles foram atrás de objetos originais de Hollywood da década de 30. Eu adoro a biblioteca, porque é a parte que você tem mais contato com a temática do Twilight Zone. Afinal, tem toda a apresentação do Rod Serling. Eu também gostava muito de trabalhar na parte do load, que era a parte de botar as pessoas no elevador, porque ali, entre um elevador e outro, geralmente tinha um tempinho de espera e eu sempre adorava conversar com os visitantes. Então você tinha famílias do mundo todo, de todas as partes dos Estados Unidos, gente com medo, gente apreensiva, gente empolgada, gente que estava indo pela primeira vez, gente que estava indo pela 100ª vez. E era muito bacana ter essa experiência de chegar ali na portinha do elevador e era você que perguntava quantas pessoas tem, organizava o elevador, dava as boas-vindas e colocava todo mundo lá dentro para fazer o check-in. Numa atração normal de qualquer outro parque temático de elevador, você aperta os cintos, sobe e desce, é apenas isso. Mas na Tower, a partir do momento que você coloca o cinto, não é só uma queda, não é só subidas e descidas. Você vai ver a família, você tem a sala do corredor e depois você entra na 5ª dimensão, aonde deixa de ser um elevador e você anda, vira um carro. Que outra atração do mundo é assim? E você passa por dentro da abertura do Twilight Zone, do programa original de TV que tanta gente ama. E aí, finalmente, você chega na queda, e também não é uma queda normal, é uma queda que muda. Tem uma experiência diferente a cada vez que você vai na atração. Nenhuma outra atração de outro parque temático oferece uma experiência tão completa, do começo ao fim, do momento que você entra na fila até o momento que você entra no elevador e é surpreendido uma vez atrás da outra. É uma atração única e genial. Para mim, com certeza, a melhor atração que existe em qualquer parque da Disney. A construção começou em 1992. Foram necessários 2 anos e meio para completar o projeto. Muros foram erguidos para bloquear o acesso para Sunset Boulevard e manter o ar de mistério, mas os visitantes do parque logo puderam ver o topo do prédio a partir do estacionamento do parque. A Tower tem 2 trilhos independentes e 3 grandes componentes. O primeiro é o veículo guiado automático, que permite que o elevador saia do seu caminho vertical, entre pela 5ª dimensão e depois volte para se preparar para a queda. Todo o movimento é feito sem trilhos, usando raios infravermelhos e programação de movimentos. Depois, temos os 2 elevadores automotivos. E aqui, nos elevadores, é o que faz a Tower ser a Tower of Terror. Os Imagineers não queriam que fosse apenas uma atração com um elevador que caia apenas. Eles queriam que você fosse puxado, sim, mais rápido do que a própria gravidade. Já imaginou? Um dos Imagineers que trabalhava no projeto chegou a dizer que se a gravata dele não levantasse e batesse no próprio rosto, não estava rápido o suficiente. O resultado disso foi uma parceria inédita da Disney com uma empresa que fabricava elevadores, que criou todo um novo sistema. Por isso, a Tower of Terror é capaz de chegar até 50 km por hora. É um pequeno detalhe
que só a Disney consegue pensar, mas que faz toda a diferença. A arquitetura da Tower foi inspirada por alguns famosos pontos altos da arquitetura californiana, como o Biltmore Hotel e o Mission Inn. A parte de trás do prédio foi especialmente desenhada para se misturar com a paisagem que se pode ver do pavilhão de Marrocos do Epcot. As cores e o design do telhado foram escolhidos minuciosamente para combinar com a arquitetura do pavilhão. Inaugurada em 22 de julho de 1994, a Torre do Terror se tornou popular instantaneamente. 10 anos depois, no dia 5 de maio de 2004, uma nova versão foi inaugurada no Disney California Adventure, em Anaheim, na Califórnia. E em 4 de setembro de 2006, ela chegou em Tóquio, na Disney Sea, com uma história completamente diferente da original. A mais nova torre foi inaugurada em 2007, na Disneyland Paris. Em 25 de maio de 2017, a versão da Califórnia recebeu um novo tema e um novo nome: Guardians of the Galaxy Mission Breakout, estrelando os super-heróis da Marvel, Guardiões da Galáxia. A base e a tecnologia da atração continuam os mesmos, mas a história foi completamente reformulada, junto com novas áreas de fila e também a recepção do hotel se transformando na sala de relíquias do colecionador. Mas não se engane em achar que a Tower of Terror continua a mesma atração desde a sua inauguração. Ela foi reformada em 1999 para adicionar 2 quedas. Além disso, em 31 de dezembro de 2002, a Disney implementou uma tecnologia avançada e inteligente ao elevador, que permite quedas totalmente aleatórias com 4 rotações diferentes, totalmente controlado pelos computadores da atração. Você sempre pode ter uma experiência diferente a cada vez que for na atração. É a única no mundo que oferece esse tipo de experiência. No treinamento, eu achei bem desafiador, primeiro porque, como a gente estava se tratando de uma atração que era mal assombrada, existia por trás toda uma história. Então a gente tinha que, de certa forma, fazer um papel ali dentro. E eu, com esse meu jeito todo expansivo e sorridente de ser, eu queria sorrir para todo mundo, eu queria falar bom dia, boa tarde. E aí eu lembro que o treinador no primeiro dia falou para mim: Suzane, menos, você não vai sorrir para as pessoas, você tem que fazer um papel de uma pessoa que tá numa casa, num hotel mal assombrado, então você tem que ficar séria, é assim que tem que ser. E aí eu falei, nossa, vai ser difícil, mas no final das contas foi super divertido, que a gente acabava encarando aquilo como um personagem e tudo mais. Uma história curiosa, eu levei minha mãe lá, quando eu tava trabalhando na Disney, minha mãe foi me visitar, minha mãe e minha irmã mais nova, e ela tem medo também de atrações radicais, mas eu achava que ela ia aguentar a torre, e levei e fui contando, ela perguntando o que é isso, ela viu a torre, né, que brinquedo que é esse? Ela sempre me perguntava, e eu falava, mãe, contei a história da atração pra ela, falei, isso aqui era um hotel, e é um hotel que hoje em dia tá meio abandonado e tal, e no início do século teve uma tempestade, uma família sumiu de dentro desse hotel, sumiu dentro do elevador. E agora a gente vai visitar o hotel, a gente vai pegar o elevador ali de manutenção. Contei a historinha pra ela e ela entrou na torre achando que era verdade, achando que ela realmente estava entrando no hotel, que aquilo tinha acontecido. E aí quando a gente tava ali na fila, logo antes de entrar mesmo no carrinho ali da atração, ela olhou e falou assim, nossa, mas como esse pessoal vai sentado? Que tem alguma coisa estranha. Ela começou a sentir que tinha alguma coisa estranha naquela história. Como é que o elevador, o pessoal vai sentado? Aí eu comecei a rir, minha irmã começou a rir, aí a gente explicou pra ela que aquilo era só a história da atração. E aí que eu comecei a preparar ela pra falar que era um elevador que tinha queda, né? Aí ela meio que começou a querer desistir, aí eu não deixei ela desistir, a gente já tava quase lá, sentamos, e aí eu fiquei meio preocupada, né, pra saber se minha mãe ia ficar muito assustada ou não, mas no final ela adorou, a gente teve que até que comprar a foto de tanto que ela adorou, quis ir de novo, tivemos que ir várias vezes com a minha mãe na Torre do Terror. Olha só, a sensação de medo ou empolgação, ela é bem assim, uma linha muito curta, viu, cara? É uma sensação estranha, na hora você ali tá na adrenalina, você fica ali entre os dois, entre medo e empolgação, sem dúvida nenhuma. E quando entra na quinta dimensão aí, meu amigo, você não sabe nem onde você está, onde você segura, se você agarra a sua parceira do lado ou não, enfim, muito divertido, sem dúvida nenhuma. Nossa, a atração é sensacional demais, só de falar aqui já dá vontade de correr pra lá. Que antes da gente ir, a gente pesquisou pra caramba, então a gente falou,
obviamente, falava das atrações, falava de tudo, e ela falava muito da Tower. Então, assim, eu já sabia que era a atração favorita dela, só que a gente nunca tinha ido junto. Então, assim, quando a gente chegou lá, eu tava na expectativa de, tipo assim, pô, a gente vai pirar na hora que o negócio caiu, né? E chegou naquela parte que fica tudo escuro, abriu, já botei a mão pra cima, comecei a gritar. E aí, nisso, eu achei que a Nath tava na mesma onda que eu, né? Assim, pô, vai cair irado. Caraca, ela se agarrou no banco, ela puxava meu braço pra baixo e eu, caraca, o que tá acontecendo? É a tua atração favorita, cara. Eu morro de medo e eu morro de empolgação também. Eu não tenho medo nenhum, é só empolgação. Eu amo. Eu tenho um pouquinho de medo. Muito medo. Tenho. Mas eu amo, é a minha atração preferida de toda a Disney. Mas eu morro de medo. Eu adoro, é realmente muito incrível. Bom, tem uma história no mínimo curiosa sobre a atração, porque na primeira vez que eu vim pra Orlando, eu não fui na atração, achei que aquilo não era pra mim. E aí no último dia de parques, né, a gente voltou no Hollywood Studios, no último dia da viagem, e aí eu fiquei morrendo de dó na minha esposa, eu falei, não, na próxima vez, né, a gente já tinha saído do parque, eu falei pra ela, não, juro, prometo, que na próxima vez que a gente vier pro parque, pro Hollywood Studios, sei lá, talvez uns 10 meses depois, a gente voltou no parque, a primeira atração que a gente fez foi essa, e aí eu tive essa incrível experiência pela primeira vez. Mas eu me lembro também uma coisa curiosa de uma vez que eu tava com um colarzinho assim de pedrinhas e num desses reversos que ela faz, o colar fez assim, bateu no nariz e voltou. Então é bem engraçado. Se você tá com bolsa, se você tem alguma coisa no colo, a própria mão, se você deixar a mão assim bem soltinha, ela faz assim, ó. Então, assim, tem um momento ali que a gravidade te dá um susto. Mas, ó, recomendo. Melhor atração. Um outro momento que me marcou muito, que foi muito legal, foi quando a gente precisou parar a fila por um tempo, porque ia ter uma celebridade que ia entrar no brinquedo. E aí eu não sabia muito bem como que seria, por onde essa pessoa ia entrar, quem era. E aí eu tava bem na porta da saída do brinquedo. E aí passou por mim a Celine Dion. Ela foi no nosso brinquedo e ela passou em frente, deu um oi. Eu fiquei nervosa, eu dei um oi super tímido assim e eu achei o máximo. Cheguei contando pra todo mundo que eu tinha conhecido a Celine Dion só porque ela passou por mim. Eu passei por uma outra situação também engraçada, que no dia do Ano Novo, na hora que tava fazendo a contagem regressiva pro Ano Novo, eu encontrei uma criança perdida perto da torre e a gente passou o Ano Novo juntas ali, eu segurando na mão dela, ajudando ela a tentar encontrar os pais e enquanto isso os fogos acontecendo. Então foi um Ano Novo bem diferente na minha vida, a menina chorando e eu tentando socorrer, ela era italiana, não sabia falar inglês, a gente tentando se comunicar de alguma forma, até que depois de um tempo eu consegui encontrar os pais. Então esse foi meu Ano Novo durante o tempo que eu trabalhei na Disney. Foi uma experiência muito legal, assim, muito marcante na minha vida. Foi muito cansativo, eu trabalhava muitas horas seguidas em pé, mas é muito gratificante, é uma parte da minha história que fica guardada com muito carinho no meu coração. Eu adorava trabalhar no unload, que é a parte que o elevador estava chegando depois das quedas. A gente tinha várias coisas que a Disney ensinou pra gente pra fazer por ali. A gente podia tentar assustar um pouquinho os guests na hora que eles chegavam. A gente podia simplesmente dar as boas-vindas. Eu vi muita gente famosa saindo daquele elevador e entrando no elevador. Gente famosa do Brasil, gente famosa do mundo todo. E era muito bacana ver a cara das pessoas assim que elas saíam das quedas da Tower of Terror. Uma história certamente rica e que mexe com as pessoas de todas as idades, de todos os lugares do planeta, todos os dias. Uma última curiosidade. Rod Serling, o apresentador original do The Twilight Zone, faleceu em 1975, muito antes da atração começar a ser concebida dentro da mente dos Imagineers. Como então gravar as cenas e áudios necessários para a nova atração? A Disney contratou um ator, Mark Silverman, para reproduzir a voz e o jeito peculiar de Serling ao apresentar o programa. Ficou perfeito, e a voz dele está até hoje na atração. Por isso, parafraseando Mark, quero dar as boas-vindas a todos os que voltem dessa aventura inesquecível pelos andares sombrios do Hollywood Tower Hotel. Mas com um aviso, que você não vai encontrar em nenhum guia de viagem. Na próxima vez que você fizer check-in num hotel deserto, no lado escuro de Hollywood, certifique-se que você sabe exatamente o tipo de férias que está entrando. Ou você pode se tornar um residente permanente da Twilight Zone.